Turma, falando um pouquinho nesse cenário desafiador que a gente enfrenta de crédito, situações aí de altas de juros, trouxe dois especialistas aqui para falar um pouquinho sobre dicas e soluções aí sobre esse mercado tão desafiador, né? Obrigado, Caio Cardoso, Márcio Fole, ambos são da Funcional aqui, da área de operação aqui de crédito, de soluções financeiras, é isso? É isso. Uhum. Então, a nossa área é voltada para uma alternativa de soluções financeiras, não só para o mercado do agronegócio, mas para todas as empresas que fazem parte, de alguma forma, do agro e de segmentos adjacentes ao agro, né? Tudo aquilo que tem de estrutura envolvendo não só o agro, mas empresas de transporte, o próprio produtor também. A gente busca soluções para ser a alternativa que o produtor ou a empresa precisa nesse momento tão difícil aí de alta de juros, aumento de inadimplência. Não só isso, aumento também de casos de recuperação judicial dentro do agro, e isso tem encarecido o crédito de maneira geral em grande parte das instituições convencionais. Então a gente, pensando nisso, trouxe algumas soluções, ou a gente busca soluções viáveis para reduzir essa taxa de juros ou tomar um capital mais estruturado, de forma mais estruturada e mais planejada, com uma previsibilidade tanto para o produtor quanto para empresas que envolvam aí dentro do agro. Hoje, quais são os principais caminhos que nós temos aí realmente de soluções financeiras no agro, Márcio? Bom, Rodrigo, o que acontece é que a gente procurou estruturar os setores da Funcional para uma atuação em 360 graus. Então, eu sou responsável da área de expansão da empresa e a gente sempre olhou o nosso cliente de uma forma muito personalizada, né? Tentando entender quais são suas demandas. E nesse caso, nós temos, além da área financeira, que é onde a gente vai buscar estruturar alongamento de dívida ou uma captação para investimento, olhando para todo o contexto do negócio, buscando a melhor forma de captar, o melhor juros, o melhor caminho, qual que vai ser o melhor player do mercado, a melhor formatação do negócio. A gente olha para questões societárias, a gente olha para questões tributárias, jurídicas, a gente olha num 360 para trazer uma solução realmente mais completa. Então, visando aí que o mercado, principalmente o agronegócio, onde a gente atua, nós temos aí players que vão desde cooperativas, revendas de insumo, revendas de máquinas, indústrias de insumos e, por fim, lá o produtor rural, que dá o start em toda essa cadeia, a gente consegue ter uma visão mais holística do negócio, né? Entendendo como vão ser os impactos ao longo do tempo, em todo o processo. Então, diante disso, a gente consegue entregar uma solução bastante completa. Então, não olhando só para o lado financeiro, mas olhando como que vai se comportar esse negócio como um todo. Entendendo de gestão, entendendo do tributário, do societário, do jurídico, olhando de uma forma um pouco mais ampla. É isso que a Funcional acaba se diferenciando um pouco nesse mercado. Perfeito. A antecipação de recebíveis, assim, pode ser um diferencial para melhorar o fluxo de caixa do produtor? É uma solução? Acho que é uma das alternativas que o produtor tem, né? Então, hoje a gente tem várias empresas que atendemos que tem um fluxo de caixa futuro, mas está passando uma necessidade hoje, né? Precisa desse capital hoje. Com antecipação de recebível, é possível você antecipar esse fluxo futuro para ser caixa no tempo presente. É óbvio que é uma estrutura das que a gente faz a mais simples e a mais efetiva em termos de resultado imediato. Curto prazo. De curto prazo. Então, eu preciso de um fluxo de caixa. Em grande parte das empresas que a gente atende hoje, esse fluxo está travado lá com 60, 90 dias e a gente tem visto uma tendência de alongamento cada vez maior, né, dentro das empresas. Então, as empresas que antes pagavam com 60, 45 dias, hoje já estão alongando isso para 180, 120 dias. Então, todo o custo operacional, muitas vezes para a empresa, está no à vista.
só que o recebimento está lá no futuro. E aí existe esse desenquadramento de caixa. O que a gente faz é simplesmente transformar esse desenquadramento num reenquadramento. A gente reenquadra utilizando essa estrutura de antecipação de recebíveis. Então é muito viável. Na maioria dos casos, existem alguns casos que a gente avalia e fala, olha, não é o perfil, a gente não tem como fazer isso, e aí a gente acaba indicando uma outra estrutura para esse tipo de necessidade. Falando em soluções, então, assim, quais são as principais dores aí? Vamos falar dos produtores agora. Quais são as principais dores dos produtores, né? E quais são as saídas, as dicas que vocês dão para eles aí em alguma dessas situações? Então, assim, nós temos visto um mercado desde o ano passado, uma questão de aumento de recuperações judiciais de produtores rurais. Isso acabou também a recuperação judicial de alguns players, como revendas de insumos, algumas sementeiras, algumas cerealistas, né? Então, essa questão financeira está muito em evidência, a necessidade de um melhor planejamento. Então, essa é a primeira dica que a gente dá para os produtores rurais ficarem alertas a essa questão, olhar bem esse mercado e planejar muito bem os próximos anos, reavaliar seu fluxo de caixa, né, e buscar soluções para essa questão, para evitar cair nessas armadilhas, para evitar essas variações de mercado que a gente está sofrendo, como o Caio comentou, a questão de alta de juros, a questão da redução do plano safra também é um ponto importante que acabou por trazer uma necessidade desse produtor buscar outras soluções financeiras, já que ele não tem mais esse dinheiro disponível, né? E aí você tem que planejar isso com uma maior fineza, com um maior detalhamento, eu diria, né? Com maior cuidado para evitar incorrer em erros futuros, né? O produtor rural, a gente já ouviu falar, né, de produtores rurais, é o seguinte, um cliente nosso um dia nos falou o seguinte, que a profissão, a opção por ser produtor rural, ela é muito difícil, porque veja bem, o produtor rural, ele não pode colocar preço no que compra, ele não pode colocar preço no que vende, e ele ainda depende de um fator climático para conseguir produzir. Então, olha o cenário que ele se encontra. Realmente é um risco muito alto. Então, por isso é necessário que o planejamento seja muito bem feito. Eu queria só acrescentar, Márcio, que a gente tem visto esse aumento do número de recuperações judiciais e o produtor muitas vezes vê isso como uma alternativa primária, quando na verdade ela tinha que ser a última alternativa. Por quê? Porque isso impacta diretamente no histórico que esse produtor vai criar dentro do mercado financeiro. E tem que ficar muito claro para o produtor e para as empresas que o mercado financeiro, de uma maneira geral, ele se conversa. A gente tem instrumentos de reciprocidade onde a gente conversa internamente trocando informações. Então, hoje o que a gente vê dentro do cenário, principalmente de crédito, quando você pega balanço de grandes bancos, é o aumento da inadimplência, como eu coloquei ali no começo, mas não só isso. O Plano Safra, ou o Pronamp, ou instrumentos subsidiados, eles têm sido, de maneira geral, colocado para aquele produtor que não tem a necessidade da tomada do capital. E aquele que tem a necessidade da tomada de capital não consegue acessar esse tipo de produto, justamente pelo risco que está sendo criado. Então, quando a gente olha o histórico de recuperação judicial e vê hoje o perfil de quem está pedindo as recuperações, tem sido um alerta, uma luz laranja está acesa dentro do mercado de crédito para esse tipo de produtor. Então, a alternativa, às vezes, sendo pensada, é a primeira alternativa, porque virou, querendo ou não, uma indústria de recuperação judicial, isso no Brasil, né? Então, o produtor precisa ficar muito alerta e fazer esse planejamento como o Márcio colocou, né? Acho que o primeiro ponto é você conhecer outras variáveis de captação de recurso. Não digo nem de crédito, mas captação de recurso mesmo, olhando no longo prazo. Então, ao invés de eu ficar correndo safra a safra atrás de um crédito, por que eu não estruturo algo mais longo e mais duradouro com
eventualmente uma carência de 36 meses, postergar por mais 36, e eu tomar esse crédito para 10 anos, 15 anos, 20 anos, montar uma estrutura de fundo dentro de uma PJ que eu criei. Pode ser alternativas que hoje a gente vê que as empresas não olham, e muito menos quando o produtor é pessoa física, né? Uhum. Ele não pensa que ele pode transformar aquilo numa empresa e aquela empresa, sim, captar recursos maiores, com menos juros e levar isso lá até para 10, 15, 20 anos. O mais legal é que hoje a gente tem, com a globalização, a parte de captação internacional. É meio contraintuitivo quando a gente fala... Nós estávamos conversando ali, né? Isso. Em dólar? Como assim? Porque a gente vê o dólar no dia a dia, né? Essa variação cambial. Mas se você pensar, de 94 para cá, qual que foi a variação que a gente teve de subida do dólar? Se a gente falar em número nominal, a gente saiu de 1 para 1 para 1 para 6 agora, vamos arredondar, né? 1 para 6. Então a gente teve em 30 anos praticamente R$6 de aumento. A gente está falando, sei lá, 500, 600% de aumento aí. Mas quando a gente olha a nossa curva de inflação e nossa curva de juros nesse mesmo período, esse número é exorbitante. E a grande diferença que a gente tem é que a tomada de endividamento internacional hoje é na base do juros simples, o que faz total diferença no longo prazo. E aqui a gente tem só tomada de capital no juros composto. Então é aquela juros sobre juros, né? Quando você está querendo investir, quando você está investindo, tem excedente de capital, o interessante é você fazer no juros sobre juros, né? Porque você vai potencializar o teu investimento. Agora, na tomada de capital, aí é diferente. Aí você tem que pensar a alternativa que é mais barata para você. Então, hoje a gente tem algumas estruturas já sendo montadas com fundos internacionais, tanto da Europa quanto fundos americanos, até fundos soberanos de Japão e Emirados Árabes. China também tem muita coisa vindo, porque o que a gente vê lá fora é completamente o oposto do que a gente tem aqui. A gente tem uma subida de taxa Selic hoje dentro do Brasil, e a gente tem uma redução de taxa de juros no mercado fora. Então, se você oferecer 5%, 6% para algum investidor lá fora, que hoje só consegue acessar um mercado a -1, 0 ou 1% ao ano, você oferecer 5 para ele fala, onde eu coloco, onde que eu assino, né? Sim. Então, hoje a gente consegue montar estruturas e ter acesso a esse tipo de produto internacional justamente para fomentar essas novas, esse novo planejamento que eu acho que o produtor, as empresas do Brasil precisam parar de olhar ano a ano o desenvolvimento delas e fazer um planejamento para 5, 10, 15, 20 anos. O que eu quero para daqui 20 anos, né? E o que eu preciso como produtor para poder ter um acesso, por exemplo, ao capital internacional de fundos? São duas barreiras que a gente enfrenta na captação internacional. O investidor lá fora, ele trabalha com ticket maior. Então, a gente está falando aí de tickets girando em torno de 5 milhões de dólares. Se a gente for fazer uma conversão a R$6, aí a gente está falando de 30 milhões de reais. Em algumas regiões do país, isso é irrisório. Para outras, é um valor bastante relevante. Então, essa é a primeira barreira que a gente enfrenta. A segunda barreira é que a primeira operação, por ter que criar um histórico lá fora, a gente precisa vincular a uma alienação fiduciária. A gente precisa colocar um bem acima do valor que vai ser captado para criar esse histórico. Mas depois, uma vez criado esse histórico, existem outros instrumentos lá fora que a gente consegue desvincular essa alienação e fazer o que a gente chama de leverage, né? Então, é operação de banco com banco, né? É uma operação simplesmente financeira, a gente não tem mais a garantia, né? O grande ponto é que, para que isso aconteça, você precisa ter um planejamento do seu futuro bem exemplificado. No material que nós montamos para mandar para os fundos, a gente faz questão de montar essa projeção, né?
Porque o fundo internacional, normalmente, ele tira uma foto do teu presente e quer olhar a projeção do teu futuro. Se você vai ter capacidade de pagar aquele endividamento. Aqui no Brasil, quando a gente vai tomar crédito, o que a gente olha? O teu histórico passado e a foto do presente. Então, essa é a grande diferença que eu vejo hoje, tanto do mercado nacional quanto do internacional. A gente tem acesso às duas possibilidades, tanto fundos nacionais quanto fundos internacionais. E aí cabe o produtor ter um parceiro ali, né, que consiga direcionar da melhor maneira possível o tipo de captação que ele vai ter que fazer. A gente está falando de captações grandes aqui, Sim, né? sim. E quais são os tipos, as principais buscas aí dos produtores aí de captação e soluções, além da solução internacional, qual o pacote de soluções aí que normalmente se encontra aqui e exemplos práticos? Nós temos visto na prática a questão principalmente do alongamento de dívida, mas a gente tem percebido também produtores diversificando a sua atuação. Então, além da atividade rural, ele acaba trabalhando na área do transporte, que ele aproveita aqueles caminhões também para produzir, para levar a sua safra e buscar o seu insumo. Então, é muito comum, principalmente aí centro-oeste para cima, você vê produtores com uma frota aí de 40, 50 carretas, atuando para si próprio e aproveitando para fazer fretes. Então ele acaba indo para o lado do transporte também, que requer capital de giro muitas vezes para isso. Diversificar, né? Diversificar, exatamente. Você vê produtores também investindo muito no ramo imobiliário, né? Aproveita muitas vezes as terras próximas à cidade e fazem condomínios, loteamentos, empreendimentos industriais. E aí também há essa necessidade de captação muitas vezes de recursos para esse tipo de empreendimento. Então o produtor rural ele já não está mais só na lavoura, ele aproveitou algum momento ali em que ele conseguiu fazer um certo caixa e está olhando também para outros negócios para diversificar, visto essa questão mesmo do risco do agronegócio, né, que eles estão passando. Então abriu-se um pouco o leque e eles estão olhando para outras possibilidades. Qual que é uma dica de gestão para um produtor aí, falando, então, como a gente está falando muito de gestão, de situações de crédito, um olhar de gestão, qual que é um beabá ali para um produtor, seja para um investimento, como um loteamento, ou mesmo na própria propriedade? Eu acho que hoje é o custo, né? O custo ele é extremamente importante, né? O custeio da sua produção, ele está aí lastreado no dólar, na saca de soja, na saca de milho, no valor do insumo que é importado. A grande maioria dos insumos ainda é importado. Então o produtor está sempre olhando para isso. Mas em termos de gestão de propriedade também se melhorou muito essas questões com implantação de softwares para gestão, monitoramento da lavoura, muita automação para isso. Então o setor do agronegócio ele é muito profundo em tecnologia hoje, o investimento é gigantesco. O agronegócio brasileiro é um dos com maior investimento em tecnologia no mundo, né? Então isso o produtor da porteira para dentro ele já está fazendo sua lição de casa, digamos assim. A questão é da porteira para fora e outras intempéries que vêm pela frente, que ele tem que olhar como reforma tributária, que vai mudar completamente o cenário dele, a forma dele pagar seus tributos. Hoje o produtor rural ainda, ele tem muitos deles ainda têm uma mania de chegar lá no último mês do ano, ou agora nessa época de imposto de renda, e entregar toda a sua documentação para o contador fazer seu imposto de renda pessoa física. Então ele não estruturou muitas vezes uma holding, né, onde ele pode alocar suas terras e pensar na sua sucessão, que é um tema que está em evidência, extremamente importante. Ele não olhou para como está a sua tributação efetiva e como ela vai ficar no futuro com a reforma, que isso é um ponto importante ainda, tem muita gente voando nesse tema. Então, são essas dicas que a gente acaba dando para o produtor para que ele se atente a esses fatos e consiga melhorar, afinar um pouco mais a sua gestão. Acho que é importante falar que a tecnologia veio e ela veio para ficar. E assim como dentro da lavoura e daí da porta para fora você tem que ter essa tecnologia, o governo também
está se armando com tecnologia. Então, o cruzamento de dados tem sido cada vez mais constante. Então, o que o produtor fazia há 30 anos atrás e que acha que ele vai continuar fazendo a partir de agora, mudou o cenário completamente. Então, essa atenção tem que ser dada a esse planejamento. Por isso que o olhar de lavoura a lavoura tem que acabar. Você tem que olhar mais no longo prazo. Até um episódio do podcast que você estava apresentando, a gente estava conversando aqui sobre hedge, né? A gente vê a maturidade do mercado americano fazendo hedge, né? Então, e o brasileiro, o mercado brasileiro ainda é muito novo, né? Se a gente for pensar em volume de negociação, a nossa bolsa hoje negocia menos que o volume da Apple. Né? A gente pega uma empresa, Uau. a gente pega uma empresa de Nasdaq lá, do mercado americano, e o volume negociado é muito superior ao volume que a gente negocia na bolsa inteira do Brasil. Então essa imaturidade, ela tem uma consequência, né? E como a gente está numa economia totalmente globalizada, o que é bem produtivo tecnologicamente falando, né, de você ter softwares ali que cruzem dados, o governo vai utilizar para fazer isso daí. Então, o que vai ser da reforma tributária daqui para frente? Qual que é a melhor estrutura para eu colocar dentro da minha empresa? Essas coisas o produtor tem que deixar de ser só o produtor, né, e começar a pensar como um empresário do agronegócio, né? Afinal de contas, é basicamente isso que tem segurado a nossa economia nos últimos, vou dizer aí 10 anos, mas eu acho que é muito mais do que isso já. Quais as principais ferramentas de dados aí que o produtor, ou empresas também, a gente está falando de produtor, mas acho que são empresas também, podem se calcar aí para ter um planejamento adequado, estratégico de longo prazo? Eu acho que de software tem uma gama imensa, mas eu acho que o que a gente tem que olhar de fato é a estrutura, né? Então, se eu vou fazer um endividamento, né? Como que eu vou fazer esse endividamento? Eu vou montar um fundo de investimento para montar esses novos projetos? Eu vou fazer uma captação nacional, internacional? Eu vou usar crédito ou não vou usar crédito? Qual que vai ser o grande panorama disso no pequeno, no curto, médio e longo prazo, né, dentro da minha estrutura? Existem ERPs hoje que vai fazer isso automaticamente para você. A gente, né, tem um monte no mercado aí, a gente trabalha em parceria com alguns, mas o grande ponto é você tem que ter uma equipe analítica por trás, ou um time que faça essa análise para você, para fazer justamente esse direcionamento, né? Ser a bússola ali tanto da empresa quanto do produtor. Acho que o pontapé inicial é esse, né? Qual que é o software que vai ser utilizado? Enfim, tem uma infinidade hoje no mercado. Tem algum caso específico aí, vamos, linkado ao agro, que a gente pode colocar aqui na mesa aqui de soluções financeiras dentro de algum escopo? O cliente nosso também, ele tem rede de supermercados e está pensando em fazer uma expansão. Hoje ele tem o capital para expandir, tem as áreas para fazer a expansão, mas em uma análise a gente conseguiu mostrar, né, que é aquilo que eu falei, né, dos juros compostos. Quando ele joga a seu favor, então você deixar o dinheiro aplicado a juros compostos e tomar o capital de alguma outra maneira, mesmo que de juros compostos, se você tem uma maior valorização daquilo que você investiu para aquilo que você está investindo, ter um valor menor, você consegue otimizar um dinheiro que está parado e não precisa usar o capital próprio, você vai usar o capital de terceiro, né? Então são as duas maneiras que a gente tem de crescer uma empresa, ou por capital próprio ou por capital de terceiro. A mais barata normalmente é o capital de terceiro, porque o seu capital fica aplicado em algum outro negócio. Então hoje a gente tem a gente tem mostrado para ele as alternativas que ele tem. Então, ou através de uma SPE estruturando ali
um condomínio de investidores, onde esses investidores serão remunerados, ou através de um fundo imobiliário estruturado, tem os seus prós e seus contras, ou através de um CRI, né, de um certificado de recebível do imobiliário, que a gente consegue estruturar, ou então através daquela captação internacional que a gente comentou aqui já. Então são 4 cenários que a gente vai demonstrar para o cliente, e o cliente vai escolher aquilo que ele se sente mais confortável. Sempre falo que o cliente tem que colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Né? Não adianta eu falar, não, vamos captar em dólar, e o cara não consegue dormir porque fica olhando o dia a dia do dólar ali. Né? O perfil do cliente é muito importante, né? Bastante importante. E acho que é isso que a gente preza hoje, né? Fazer algo personalizado para cada um dos clientes. E a estrutura é essa que a gente tem hoje dentro do nosso time aqui. Você tocou num paradigma bem interessante, né, Caio? E no mercado, Rodrigo, você vê muitos ainda, produtores, empresários, que falam assim, eu trabalho só com base no meu capital, eu não preciso alavancar, não preciso fazer nada. Entendendo que às vezes a alavancagem é um bicho-papão. Sendo que, muitas vezes ele podia estar com esse capital próprio rendendo e trabalhando com capital de terceiro, e fazendo o seu patrimônio se multiplicar de uma forma mais segura. Otimizando o resultado otimizando o melhor resultado com o próprio capital. Então, é importante frisar isso porque, às vezes, tem esse paradigma. Olha, eu não pego dinheiro em banco, sabe aquele receio? Sim. Mas, dependendo como você planeja isso, como você estrutura, pode ser uma boa saída, pode ser muito melhor. Eu acho que é importante ter uma consultoria adequada, né? Porque eu vejo... Às vezes é uma falta de conhecimento mesmo, né? O bicho-papão é a falta da habilidade ali de como age o mercado, né? Então acho que vocês trouxeram o pré-conceito, né? Uma pré-concepção de um determinado assunto. Eu acho que dá para ter uma palestra a respeito, né? Acho que como investir um dinheiro ali e como receber um dinheiro para um determinado até no próprio negócio, né? Imagina que nesse caso que eu citei de exemplo, né? Você tem um fundo imobiliário onde você pode ser o investidor do seu próprio fundo. Né? Então você está, de um lado, captando, mas ao mesmo tempo você está investindo no seu próprio crescimento ali. Então, no seu capital. Hoje, a gente tem alguns exemplos de empresas que fazem isso com extrema habilidade e são grandes empresas no mercado de agro. Né? Então, são empresas que estão criando FDICs dentro da própria estrutura delas, né? Tem multinacionais que atuam aqui no Brasil hoje com FDICs dentro da própria estrutura, justamente para otimizar esse recurso que antes estava em tesouraria ou parado no caixa ali. Então, está sobrando 15, 20, 30 milhões, abre-se um FDIC e você otimiza isso daí, fazendo antecipação de recebíveis para os próprios produtores que estão entregando ali, né? Então é uma estrutura que hoje a gente vê acontecer à torta direito dentro do mercado. A gente só precisa, dependendo do seu tamanho, saber como se adequar a isso aí. Temos muitas empresas aí que negócios geram negócios, né? Sim. Como que assim, soluções financeiras nesses casos aí? Bom, vou te exemplificar de uma forma prática, através de um projeto que a gente está auxiliando, no sentido de um produtor de um subproduto da lavoura, ele vai construir uma indústria de alimentação animal, né? Voltado aí à área pet. Então, nesse sentido, a gente consegue auxiliar tanto na questão financeira, ou seja, buscar a captação de recursos de uma forma personalizada dentro daquilo que ele almeja, do que ele espera, e também ajudando no projeto negocial, no propósito negocial da própria indústria, né? Buscando aí o melhor enquadramento tributário, olhando para onde que ele vai comprar, para onde que ele vai vender, onde vai vir a matéria-prima. Então, a gente tem um olhar 360 em cima disso, que aí acaba ajudando a perpetuar o negócio. Ele já começa a criar um negócio sólido, bastante consolidado, que vai dando seus passos, e isso ajuda a perpetuar ao longo dos anos esse negócio. Vocês trabalham praticamente dentro do negócio do cliente, lado a lado. Perfeito, lado a lado, entendendo as necessidades, expectativas, o contexto como um todo,
para auxiliar ele realmente a decolar e alçar voo sem se preocupar, né? O produtor chega aqui, como que é o passo a passo aí dessa gestão, desse olhar de planejamento? O que a gente precisa entender, o que a gente busca entender primeiramente, quando chega ou uma empresa ou um produtor para a gente, é o contexto em que ele está inserido. O que a gente vê várias vezes é o produtor simplesmente sendo aquilo que ele fazia há 30 anos e ele continua repetindo. E como a gente já enfatizou várias vezes aqui, né, o cenário tem se alterado. Não só isso, as cidades têm crescido e esse produtor muitas vezes não tem um planejamento do que vai ser no futuro. E antigamente era aquela coisa, passava de pai para filho, né? Hoje a gente tem alguns cases que a gente já presenciou aqui que passou de pai e parou no pai, né? O filho foi fazer outra coisa, não quer se envolver mais no agro. E aí o que é feito depois disso, né? Então a gente consegue dar alternativas de como pode ser tratada essa sucessão, né, após a fazenda, enfim, aquela área vai ser mandada para um parente ou alguém vai arrendar aquilo ali. Então a gente consegue auxiliar também nesse aspecto dentro do nosso escopo de trabalho aqui. E quais são as principais ferramentas aplicadas aí numa situação como essas? Hoje a gente tem tanto a parte do planejamento sucessório, que daí o Márcio fala com muito mais propriedade do que eu nessa parte, mas para a parte financeira é você utilizar e avaliar se aquela propriedade, às vezes a cidade não está encostando, e se aquilo ali não pode eventualmente se transformar em um empreendimento imobiliário e não só um empreendimento de agro, né? A gente tem exemplos na nossa região acontecendo exatamente agora, assim, né? Áreas que eram de cultivo hoje têm se transformado em condomínios de alto padrão, né? Requer um alto investimento. Alto investimento, muitas vezes o produtor não tem a expertise nem a experiência no ramo imobiliário. Então, qual que vai ser a regra do jogo ali para fazer as cotas de divisão entre muitas vezes a incorporadora e esse produtor? Quantas cotas vão ficar para ele? Quantas cotas vão ficar eventualmente para herdeiros? Tem mais gente envolvida? Então, todo esse regramento desse jogo, desse novo jogo, a gente auxilia também o produtor a olhar isso como um negócio mesmo, a terra como um negócio. Acho que como o Márcio trouxe algumas vezes, um olhar 360, né, de todas as áreas, né? Então, são muitas áreas que envolvem, né, um projeto como esse. Sim, sim. Acho que a parte financeira é só o pontapé inicial. A estruturação que existe após e antes, antecedendo essa estruturação financeira, a gente tem toda a parte de soluções empresariais também, né? Ali de pensar novamente, sendo repetitivo aqui, né? Mas pensar a terra como um negócio mesmo, não só como simples ali como uma paixão, uma paixão, né? Isso, o produtor rural tem uma paixão pela terra. Tá fazendo por paixão, mas agora não, agora é uma empresa. E se isso virar uma empresa, qual que vai ser, quanto que vale uma cota? São coisas simples, né? O que vai acontecer quando alguém faltar, né? Se alguém morrer, qual que vai ser o procedimento a partir de então? Isso vai passar para quem? De que forma? Vai ser em cota? Vai ser em dinheiro? Alguém vai absorver? Então, todas essas regras a gente tem que pensar antes de qualquer coisa ruim acontecer, né? E a gente tem, por característica, né, muito passional, como o povo latino, né, o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E a hora que acontece, fica aquela correria, né? Camarão que dorme, a onda leva, né? É bem isso. Só se a gente tem exemplos dentro da nossa parte de investimentos, né? Eu já presenciei isso quando na parte de assessoria de investimentos,
patrimônio enorme de um patriarca, ele falece e aí os herdeiros não têm capital para fazer o espólio ali, né, para pagar o inventário. Então, parece algo muito simples, né, mas é algo que a gente enfatiza com muita força, porque é algo que muitas vezes não é pensado, né? E aí, se eu construí um patrimônio durante 50 anos, faleci, para onde que vai esse inventário? Aonde que está alocado o capital para esse inventário? Então, hoje existem N instrumentos que a gente pode utilizar para não ter que liquidar patrimônio para simplesmente pagar um inventário, né? Então, acho que esse olhar a gente tem com bastante cautela e bastante cuidado, né? E daí entra um pouco no planejamento de sucessão aqui também, né? Exatamente. Planejamento sucessório, né, Márcio? Acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje aí. Um estudo da ProSoja recente, ele traz um número: 60% das propriedades rurais brasileiras não tem sucessão. 60% das propriedades rurais brasileiras não tem sucessão. E vocês vão perceber isso. Quem conversar com um produtor rural vai perceber isso na prática. Lá nos anos, a maioria dos produtores rurais que hoje possuem grandes áreas, eles abriram isso lá nos anos 70, anos 80, migraram de um lugar para outro, foram trabalhando na terra, abrindo mato, para conseguir se ter o que nós temos hoje em termos de produtividade, né? E esse produtor rural, muitas vezes ele falou para o filho o seguinte: filho, eu não quero que você sofra aqui na roça comigo, vai para a cidade, foi fazer medicina, foi fazer direito, foi fazer engenharia, foi atuar numa área totalmente diferente que é. E hoje esse produtor rural está na faixa dos 60, 70 anos e não tem quem o suceda na sua propriedade. Isso é muito comum, é uma queixa da grande maioria, né? Então, trazer hoje já a visão dos mais novos, que estão aí na faixa de 30, 40 anos, já é trazer o filho para perto, desde pequeno, conhecer a lavoura, conhecer as máquinas, os animais. Essa visão mudou, porque o agronegócio, ele virou a vedete do momento, né? Usando aquelas palavras mais antigas, ele virou a musa do momento. Então, hoje se dá muito mais valor e o jovem já não quer mais sair da roça e ir para a cidade, ele quer permanecer na atividade rural. Mas nesse meio tempo tem uma lacuna muito grande. E aí onde a gente tem feito alguns planejamentos sucessórios para entender esse contexto, para ajudar esse produtor. Muitas vezes esse produtor, ele tem os filhos que não vão atuar na atividade, então ele vai acabar arrendando essa terra, ou muitas vezes se cria um fundo, se faz a aquisição dessa terra por um fundo ou por outra empresa, e aí nessa operação de compra e venda é necessário ter todo um cuidado para você não cair em armadilhas, tanto no contrato de compra e venda, quanto no receber esse valor e aonde ele vai ficar aplicado. Né? Ainda é aí que entra também essa questão, né, Caio, da gestão de investimentos. E aí quando você tem um valor que você recebe da venda da terra, e você vai aplicar, qual que é o objetivo dessa tua aplicação? É o médio prazo, é o longo prazo, é aposentadoria? E aí é que você tem que sentar com uma equipe especializada para conseguir te dar o caminho correto e você não ter riscos, certo? Então, é nesse sentido que a gente tem esse olhar 360 que você comentou. Acho que a gente tem N exemplos aí, né, de jogador de bola ganhou fortunas e hoje está na pobreza, vencedores de Mega Sena que ganham o prêmio principal e acabam ficando pobres novamente, justamente por essa falta de gestão daquele capital que está recebendo, né, numa bolada só. Então essa gestão acho que é um dos principais pontos, né, a gente indicar os caminhos de como podemos otimizar essas pequenas, grandes, médias fortunas que essa sucessão vai levar.
Qual que é o caminho, quais são os próximos passos, né? Essa blindagem é muito importante dentro hoje dos negócios que a gente atua, assim, né? Então, é até um ponto engraçado, porque é uma dos grandes pontos que a gente tem, né? Tem empresas que chegam para fazer uma captação pleiteando, né? Uma captação de 30 milhões de reais, e aí você pergunta, tá, e você vai receber esses 30 milhões de reais, e aonde você vai, como que vai ser direcionado esse dinheiro? Não, a hora que a gente receber, a gente vê. Né? Então, o plano nunca está completo, né? Sempre ele falta... tem um plano inicial, mas muitas vezes o plano não está bem desenhado ao longo dos anos, né? Pensando na perpetuidade do negócio. Acho que esse é o principal ponto, pelo menos nos meus atendimentos, assim, é algo que eu vejo corriqueiramente, né? Então, para um planejamento, o que eu tenho que trazer aqui? É legal você trazer para onde você vai fazer essa destinação da verba, né? Então, se eu sou uma construtora, quais são os projetos que eu tenho? Está aqui o projeto, esse aqui é o projeto, é assim que eu vou fazer, o VGV disso daqui é isso, daquilo é aquilo. Eu vou fazer a expansão da minha indústria. Então, está aqui o barracão que eu vou comprar, a logística vai ser essa, vou adquirir tantos caminhões. Tem muita gente que não tem esse passo a passo e a gente consegue auxiliar, montar isso daí. Tá, eu quero ter uma empresa bilionária, tá, então... Em quanto tempo? Quero ter em 20 anos. Beleza, então vamos fazer uma trajetória contrária até o dia atual e daqui para lá a gente vai colocando, vai fazendo degrau a degrau o que você precisa fazer para atingir o teu objetivo final, que é se tornar uma empresa bilionária. Quero comprar mais terras porque eu quero ser o maior produtor. Beleza, a gente consegue ir atrás para você desse capital, mas qual que é o plano? Quantas sacas? Sabe? Então, tudo isso tem que estar muito claro para a gente conseguir ir adiante, e muitas vezes é esse passo atrás que é o mais importante, que hoje a gente... Eu falo até com propriedade, porque eu era assim há pouco tempo atrás, né? Era muito fazejamento e pouco planejamento. Né? Então, vamos que imediatismo, vamos. Né? Vamos que vamos. Se captou, e aí a gente vai vendo o que vai fazendo. Só que você fala, 30 milhões de reais parece muito dinheiro, mas a hora que cai na conta ali, você começa a destinar para lugares que não são apropriados para o crescimento do teu planejamento, ele vai desaparecer. Ele vai desaparecer simplesmente. Né? Mistura conta pessoa física com pessoa jurídica, né? Então, tem bastante disso que a gente consegue auxiliar dentro da estrutura que a gente tem hoje dentro da empresa. Né? Então, isso é bem legal aqui. Legal. Márcio, como que é a estrutura aqui da Funcional? Fala um pouquinho aqui. Um cliente que chega aqui com um projeto, com um objetivo de expansão de negócio, como que vocês atendem e qual que é a estrutura determinada para isso? Bom, hoje a Funcional conta aí com mais de 200 colaboradores no grupo e são diversas áreas, diversos segmentos de serviço. Então nós temos a nossa área financeira, que é onde o Caio atua. Nós temos uma área de auditoria independente. Então empresas hoje que faturam acima de 300 milhões ano são obrigatórias por lei a ter uma auditoria independente. Abaixo disso é muito por governança e muitas vezes os bancos solicitam, dependendo do volume de negócio a ser gerado. Nós temos uma área contábil, que foi nosso carro-chefe aí por muitos anos, né? Foi o primeiro serviço que foi ofertado lá há 30 anos atrás e vem só crescendo desde então. Nós temos a nossa área de consultoria empresarial, onde a gente olha para processos, organograma, fluxograma, ajuda a desenhar procedimento operacional, manual, instrução de trabalho, né? Ajuda a identificar os gargalos dentro da empresa, o que cada um faz, como faz, o que pode ter de melhoria no processo, os riscos, auditorias financeiras. Então, é nessa área de consultoria empresarial. Nós temos uma área de inteligência de dados, que também é algo que está muito em evidência nesse momento, né? A gente consegue extrair das bases de dados
de sistemas das empresas, dados relevantes para tomada de gestão, para tomar decisão do gestor, perdão. Então, a gente consegue fazer isso em tempo real, né, com base de dados atualizados a cada 1 hora, 2 horas. Então, chega no final do dia, o gestor consegue ter a visão se a operação daquele dia deu resultados, se atingiu as metas, como que está isso. Então, a gente consegue trazer números do financeiro, da área operacional, da área de compras, da área de vendas, né, formatando isso de forma personalizada conforme aquilo que a direção da empresa, os gestores querem visualizar, né? Sabe aqueles cockpits que você cria e coloca as TVs na parede para que a equipe está olhando, né, as suas metas diárias? A gente consegue fazer isso e tem dado resultados muito bacanas. Vou trazer aqui um caso bem interessante de um cliente que me falou um dia assim: Márcio, essa questão de inteligência de dados, vocês me trouxeram um problema. Todos os dias eu chego em casa, minha esposa senta no sofá comigo, ela vai assistir a TV dela, eu sento aqui no celular e vou olhar os resultados da empresa naquele dia. Às vezes eu durmo, às vezes eu não durmo, mas aquilo para mim virou um vício. Todas as noites eu tenho que sentar lá e olho como foi a empresa naquele dia. Tem a gestão à vista. Isso é uma coisa bem bacana, e num tempo em que a informação, a agilidade dos dados está cada vez mais acelerada, para tomar decisão isso é extremamente importante. Bom, nós temos a nossa área jurídica também, que aí atua nessas questões de compra e venda de empresas, propriedades, a questão de cobrança, todo esse jurídico empresarial, né? Sucessão, planejamento sucessório, ações trabalhistas. Então, todo esse jurídico empresarial a gente consegue atender pela Sobocinski Advogados, que é o escritório jurídico parceiro da Funcional, né? Que está aqui na nossa estrutura. Então, a Funcional, ela hoje consegue atender realmente 360, olhando desde do contábil, tributário, fiscal, trabalhista, até realmente a venda do negócio, a preparação para a venda do negócio, e lá na frente, para que esse investidor se resguarde, ainda a gente tem a gestão de investimentos, né? Através aí do Banco Safra, que é a nossa bandeira aqui dentro na área de gestão de investimentos. Então, veja, de A a Z a gente consegue completas, atender de forma bastante completa. E como é uma solução tão ampla, quais são os principais nichos assim, de atendimento? Hoje a Funcional, ela cresceu muito na área de transporte do agronegócio. Eu diria que hoje é só a maior carteira. Por conseguinte, a gente foi para as outras áreas dessa cadeia. Então, fomos para as cooperativas, fomos para a revenda de insumos, revenda de máquinas agrícolas, para algumas indústrias que a gente também atende. E, por conseguinte, agora, nesse último momento, nesses últimos anos, a gente então foi para o produtor rural, né? Começamos com essas questões de sucessão e hoje a gente já olha, pensando também na reforma tributária, né? Na gestão do dia a dia, na parte contábil, na parte fiscal desse produtor rural. Então, hoje a nossa carteira é bastante ampla, mas sempre focada nessa cadeia do agronegócio, e também nós temos um pé na indústria, né? Também temos um pé em algumas indústrias que acabam importando insumos, trabalhando algumas estratégias, aí a gente consegue atender. O ponto principal é evoluir o negócio. Evoluir o negócio, transformar, potencializar e perpetuar o negócio. Esse é o nosso lema. Se você perguntar para qualquer um dos 200 colaboradores que está aqui dentro, é isso que está na cabeça deles. É a cultura que está bem enraizada. Bem enraizada. Muito legal aí. Bom, Caio, para fechar aqui, legal. Uma dica aí de gestão financeira para um produtor, um grande produtor ou uma grande empresa do agronegócio. Eu acho que é olhar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é rei em qualquer tipo de negócio. Então, se você hoje tem um fluxo de caixa negativo, muito provavelmente você está com um grande problema dentro do teu negócio. Independente de qual seja o segmento, o fluxo de caixa, isso eu aprendi lá atrás, quando entrei na área de gestão de pool de investidores na parte de hotelaria. Tive um diretor que me falou isso uma vez, ele falou assim: Caio, o dia que você assumir uma unidade hoteleira, primeira coisa que você corre para olhar é o teu fluxo de caixa.
Se ele tiver negativo ou zerado, faça ajustes para você melhorar o fluxo de caixa. Porque uma coisa é o contábil, né? É o que está escrito, o que os números falam ali nas planilhas. Outra coisa é o que você tem dentro da sua conta bancária. Então, não é novidade, acho que para ninguém, e nem surpresa para ninguém. Muita gente que anda de carro importado tem uma conta negativa no banco, né? Aquela máxima sempre que eu acho que qualquer empresa deveria levar como grande lema. A empresa tem que ser rica e o PF tem que ser mais pobre do que a PJ, né? Se isso está invertido em algum ponto, algo está errado. Então, acho que olhar o fluxo de caixa é o primeiro ponto. E como que ajusta o fluxo de caixa? Aí tem N alternativas financeiras que a gente debateu bastante aqui durante o tempo que a gente falou aqui. Mas acho que o principal é o fluxo mesmo. Perfeito. E, Márcio, como que o público pode aí acessar essa consultoria da Funcional? Como que vocês podem ajudar? Bom, o pessoal pode nos procurar através das nossas redes sociais. A gente sempre está publicando muita coisa bacana, conteúdo muito bom, material, muito conteúdo bom, sempre dando dicas por lá, né? Então as nossas redes sociais são o nosso principal caminho. Tá aí o QR Code, né, na tela disponível, mas é só procurar no Instagram lá, a Funcional Empresarial, que aí vai ter já os caminhos, os acessos para chegar até nós. A gente fica à disposição para quem desejar nos procurar, enfim, a gente puder dar todo esse suporte, essa ajuda e trazer toda essa gama de soluções para atender as demandas dos clientes. Turma, conteúdo muito relevante aqui sobre como expandir seu negócio. Aí a gente tem um cenário desafiador aí, mas vamos suar a camisa aí, olhar um pouquinho mais para a gestão aí, como o Caio trouxe. Também nós temos várias soluções aí, também o Márcio trouxe aqui algumas soluções aí de gestão para que você possa evoluir, seja do agro aí, que tem uma fazenda que está sendo engolida já pela cidade aí, pode contar com eles aí e siga o conteúdo deles que é bem relevante. Até mais!